mas há uma mudança gradual de orientação da política econômica. Nós temos aí a reconstituição de programas sociais que são fundamentais, né? O Minha Casa Minha Vida, mais médicos, Bolsa Família de R$ 600, o aumento das bolsas de estudo. E há uma série de medidas que eu chamo de simbólicas, mas elas não são apenas simbólicas, são medidas que também marcam uma mudança na orientação do governo em relação a temas fundamentais, como o tema ambiental, né? Nós tivemos hoje mesmo o anúncio aí de que na Amazônia houve uma queda de 31% do desmatamento em comparação com o mesmo período do ano passado, embora tenha crescido 21% do cerrado, né, o que é preocupante, né, um bioma muito frágil hoje em dia, mas o compromisso do governo em relação aos povos indígenas, muito simbólico que a primeira viagem do presidente tenha sido para Roraima, para a terra indígena Yanomami, né, para que o Brasil pudesse ver o resultado prático, concreto, da política do Jair Bolsonaro para as minorias, né? O que um governo negacionista, o que um governo que tem ódio às minorias pode promover? Uma crise humanitária sem precedentes. Juliano, 6 meses de governo Lula, qual é a avaliação de vocês? Qual é a avaliação do PSOL? Como é que vocês estão vendo esse momento? A gente vai ter uma reunião da nossa executiva nacional nas próximas semanas, Ana, mas eu posso compartilhar minha avaliação pessoal de que o balanço é positivo, tá? O grande sentido do governo Lula nesse início de governo, de mandato, era, antes de mais nada, promover uma mudança de rumos radical, profunda em relação ao que o Brasil estava vivendo com o governo Bolsonaro. E eu acredito que isso está sendo feito com relativo sucesso. O governo Lula reorientou a presença do Brasil no cenário internacional, com as viagens que o presidente Lula tem feito. O governo tem gradualmente, apesar de ainda dentro dos marcos, né, digamos, de uma certa base econômica neoliberal ainda, que é uma herança que nós temos aí com o Banco Central, e toda uma parafernália, né, que impede o governo de exercer plenamente a sua política econômica, mas há uma mudança gradual de orientação da política econômica. Nós temos aí a reconstituição de programas sociais que são fundamentais, né, o Minha Casa Minha Vida, mais médicos, Bolsa Família de R$ 600, o aumento das bolsas de estudo. E há uma série de medidas que eu chamo de simbólicas, mas elas não são apenas simbólicas, são medidas que também marcam uma mudança na orientação do governo em relação a temas fundamentais, como o tema ambiental, né? Nós tivemos hoje mesmo o anúncio aí de que na Amazônia houve uma queda de 31% do desmatamento em comparação com o mesmo período do ano passado, embora tenha crescido 21% do cerrado, né, o que é preocupante, né, um bioma muito frágil hoje em dia, mas o compromisso do governo em relação aos povos indígenas, muito simbólico que a primeira viagem do presidente tenha sido para Roraima, para a terra indígena Yanomami, né, para que o Brasil pudesse ver o resultado prático, concreto, da política do Jair Bolsonaro para as minorias, né? O que um governo negacionista, o que um governo que tem ódio às minorias pode promover? Uma crise humanitária sem precedentes nos povos indígenas, no povo indígena Yanomami. Então, eu considero, Ana, que essa mudança de rumos que o Lula representa em relação ao seu antecessor, ela está sendo feita com bastante sucesso, né? Agora, há dificuldades também que a gente não pode ignorar. O governo conseguiu avançar quase que toda a sua pauta legislativa, mas o arcabouço fiscal que foi aprovado teve retrocessos importantes que o Centrão incluiu no projeto de última hora, né, no projeto que foi votado na Câmara Federal. O Senado melhorou um pouco a proposta, mas isso revela um pouco as tensões que estão colocadas aí. Nós temos uma dificuldade com o Banco Central. O Banco Central hoje é o principal inimigo do país, com a política de juros nas alturas. Isso dificulta que o governo possa promover uma política de reindustrialização, de retomada do investimento produtivo. Isso é muito complicado, porque deixa o Brasil muito dependente da situação econômica internacional. Então, isso também traz dificuldades. E eu acho que o nosso principal desafio que esse primeiro semestre revelou é o tema da governabilidade, né? A gente não tem uma base de apoio ainda sólida na Câmara e no Senado, e, em particular, na Câmara, nós temos que lidar com um novo padrão de relação com a Câmara muito diferente daquele que o Lula estabeleceu nos seus governos, né, onde ele aproveitava as divisões que havia entre os partidos de direita para garantir governabilidade. Agora, os partidos de direita passaram 4 anos com o Bolsonaro, aproveitando o orçamento secreto para eles mesmos incidirem diretamente sobre a aplicação do orçamento do Estado brasileiro, e eles querem manter isso, né? O problema é que se a gente mantém esse padrão de gestão compartilhada do orçamento, o programa do Lula não vai ser implementado, e isso vai gerar frustração, e a frustração é a mãe
da volta do bolsonarismo em 2026, e também não dá para a gente simplesmente achar que brigar com Lira dia e noite vai resolver tudo, também não é assim que funciona, né? Então, eu acho que esse é o principal elemento, o elemento que me pareceu mais preocupante desse primeiro semestre, que é a gente ainda não conseguir ter encontrado, digamos, uma leitura correta de como garantir apoio para as políticas do governo, apoio que se transforme em apoio parlamentar também. Não estou falando só apoio dentro da Câmara, estou falando de apoio social, né? de amparo social para que o governo possa ser mais ousado na relação com a Câmara também. Vou dar um exemplo para terminar. O embate do Lula com o Campos Neto no Banco Central, vocês viram as pesquisas, 88% das pessoas dizem que o Lula está certo, que o governo está correto. Então, o Lula tem que usar essa capacidade também de coesão social que ele consegue criar em torno de algumas agendas para também, neste caso, em alguns casos específicos, também jogar essa pressão para cima do Arthur Lira, né? Vamos dar um exemplo. Se no tema do arcabouço fiscal, isso é um debate que nós tivemos entre os partidos de esquerda, o governo tivesse enviado talvez uma proposta um pouquinho mais ousada, o nível de retrocesso que a gente teve na Câmara talvez não fosse tão grande, né? Se o Lula tivesse explicado, talvez o governo tivesse explicado melhor o que estava vindo no arcabouço, ao invés de tratar esse tema como um tema técnico, né? Isso podia ter gerado maior apoio para algumas medidas, algumas posições. Então, eu acho que esse é o tema mais sensível, mas meu balanço é muito positivo, Ana. Acho que o sentido fundamental, que é a mudança de rumos, que é mostrar para o Brasil que nós estamos tomando um caminho diferente, eu acho que isso o governo conseguiu fazer nesses primeiros 6 meses.